Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Moderação, Ana Evangelho. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Política de Saltos Altos. É verdade, hoje alguém não calça sapato de salto alto, mas desde já mandamos um cumprimento especial para a Ana Evangelho, que hoje não consegue estar connosco. Também um cumprimento especial aos nossos ouvintes que nos acompanham e, obviamente, eu tenho que deixar aqui um cumprimento também muito especial a este belíssimo painel, o painel mais bonito do Rádio Clube de Angra e arredores, portanto, à Cláudia, à Graça e à Judite. Bem-vindas a mais um Política de Saltos Altos. Se calhar deveria trocar esta frase para vós, não é? Vocês que diziam bem-vindo, mas pronto. Ora, eu sei que algumas de vós preferiam o filho de Luís Montenegro para estar aqui deste lado hoje, mas infelizmente calhou-me a mim, Diogo Andrade, moderar este programa hoje. Também não está mal. Não estás mal, não estás nada mal. Para falar exatamente daquilo que aconteceu no passado dia 18 com as eleições legislativas antecipadas. Não foram muito longe daquilo que era previsível. Houve efetivamente uma subida dos partidos de direita, houve uma queda à esquerda, nomeadamente e com alguma bastante acentuada no que toca ao Partido Socialista. Não era se calhar esperado uma queda tão grande. De qualquer forma, começando pela Judite e olhando para o panorama nacional, Judite, que opinião tens e que feedback nos trazes? Que comentário podes fazer, no fim ao cabo, a este rescaldo que aconteceu, a tudo isto que aconteceu no dia 18? Boa tarde, Diogo, muito gosto em ter-te aqui a moderar excepcionalmente este programa. Boa tarde também à Cláudia e à Graça e cumprimento igualmente os nossos ouvintes que nos ouvem através dos microfones da Rádio Clube de Angra. Ora bem, estas foram as eleições que ninguém parecia querer, mas também ninguém quis evitar. De forma calculista e um bocadinho tática, Luís Montenegro, ao apresentar a sua moção de confiança, esperou sempre que quem não tinha votado a favor das moções de censura, nomeadamente o PS, também se abstivesse no caso da moção de confiança e o governo pudesse continuar a governar. Pedro Nuno Santos achou que tinha que dar um golpe de mestre e provocar eleições, sabendo-se agora que o núcleo duro do PS nem sequer concordou com a rejeição da moção de confiança, achava que deveria ter sido viabilizada abstendo-se na votação, e o Chega, claro, o Chega não procurou evitar, porque o Chega tinha a certeza de que pior do que estava não ficaria, portanto já estava muito bem e tinha todas as possibilidades de crescer, como efetivamente veio a acontecer. Bom, depois em campanha cada um fez o seu trabalho. Luís Montenegro agarrou-se muito ao trabalho feito durante os 11 meses de governação, dizendo que Portugal não podia parar. Pedro Nuno Santos, apesar de ter adotado um discurso mais moderado, que não era condescente com a sua própria figura, mas também não foi um discurso pouco construtivo e não conseguiu vender a esperança aos portugueses. E André Ventura aproveitou tudo quanto pôde para se vitimizar, os insultos dos ciganos, a sua própria doença e com isso capitalizar votos. Claro que o que aconteceu era mais ou menos aquilo que era expectável acontecer, portanto sabia-se que os portugueses, depois da vitória da maioria absoluta que tinham dado a António Costa e que um governo que não tinha durado, dificilmente dariam maioria absoluta a qualquer outro partido. Portanto, achava-se que mais ou menos a aritmética seria mais ou menos a mesma. Apesar disso, a AD consegue crescer. Luís Montenegro pediu uma maioria maior, portanto, mas não foi o suficiente. Realmente cresceu 10 deputados ou 12 deputados, ainda não se sabe bem, porque à hora que estamos a gravar ainda não se tem a certeza dos resultados dos ciclos da imigração, mas apesar de ter crescido, não foi o suficiente
para ficar a governar de forma confortável. O Chega cresce exponencialmente e pelas razões que eu já disse, portanto vitimizou-se e conseguiu capitalizar esses votos, e o PS foi realmente o grande derrotado da noite. Já não vou falar dos partidos mais pequenos, do caso do Bloco de Esquerda, que enfim passou de 5 para um deputado e portanto tornou-se apenas uma representação parlamentar, mas sobretudo o PS que perde 20 deputados à volta disso e portanto foi o grande derrotado da noite. Pedro Nuno Santos apareceu depois com um ar muito triste, como costumamos dizer em bom terceirense, triste como a noite, mas continuou com a sua arrogância, passando um bocado o ónus depois para o seu substituto, porque demitiu-se publicamente, mas dizendo que o PS não podia, portanto, ser o suporte, digamos assim, do governo, portanto, dizendo que não queria ser um estorvo, mas que não cabia ao PS suportar o governo, e portanto, passando um bocadinho depois as decisões para quem o pudesse vir a substituir, que, ao que se sabe, será José Luís Carneiro. E, portanto, as eleições foram mais ou menos em linha com aquilo que se esperava, mas acabaram por ser pior do que as expectativas que existiam, e deixam o próximo governo numa situação muito frágil, porque vai ter que dialogar muito com todos os partidos, não vai poder deixar o Chega de fora, porque tem que ter respeito até também pelos mais de 1 milhão de portugueses que votaram no Chega, e portanto o próximo primeiro-ministro, Luís Montenegro, será o primeiro-ministro de todos os portugueses. Então tem que ouvir todos, e tem que ouvir um partido que passou da terceira força para a segunda força política, e tem que ser obviamente ouvido. Acho que o governo vai ter que dialogar muito com todos, mas vai ser sempre numa situação muito frágil. Eu não acredito muito que vá haver um bloco central, porque isso deixaria o Chega sozinho na oposição, o que também não seria bom. Acho que serão feitos talvez acordos pontuais, mas isso é sempre uma situação muito frágil. E, portanto, durante 2 anos, talvez o governo não venha a cair, mas a partir daí tudo pode acontecer. Muito bem, Graça, no programa passado vocês destacaram curiosamente 2 coisas. Uma delas, que o governo tinha estado pouco tempo no poder, portanto os portugueses poderiam dar novamente a confiança à Aliança Democrática, porque efetivamente não teve grande tempo para manobrar a máquina, digamos assim. E também vocês referiram algo que é curioso: o líder que perdesse tinha que sair do partido, portanto perderia a liderança do seu partido. Vocês não fazem futurologia, mas efetivamente escreveram tal e qual como aconteceu. Muito boa tarde a todos, bem-vindo Diogo Andrade, nosso moderador. Hoje vamos nos portar bem, não é verdade? Claro. Porque senão o Diogo não conseguia pôr mal nisto, e as minhas colegas codebatentes. É verdade, mas está provado que só conseguimos fazer futurologia no continente. Porque nos Açores a gente errou na linha toda, porque o grande derrotado do PS na região está de pedra e cal. Já lá vamos. De facto, mas quer dizer, o Pedro Nuno Santos tem um modus operandi no dia das eleições que é estranho. Já nas últimas eleições ainda não estavam fechadas as freguesias todas, e ele já tinha assumido a sua derrota. E desta vez disse logo: sim senhor, vou-me embora, olha para o Carlos César que estava ao lado dele, quando é que é já hoje, quando é que pode ser, senão... Portanto, quer dizer, é no mínimo estranho. Aliás, dentro do PS, mesmo dentro de figuras públicas do PS e que fazem comentário, não foi consensual se o Pedro Nuno Santos devia abandonar o partido neste momento.
Isto atendendo a que em poucos meses temos autárquicas e na verdade, quem preparou o processo das autárquicas foi o Pedro Nuno Santos. Muitas vezes dissemos aqui que o Pedro Nuno Santos podia não ter os portugueses na mão, mas tinha a máquina do partido. E, portanto, todo este processo autárquico, cabeças de lista, freguesias, tudo isso que dá uma trabalheira, uma coisa medonha, estavam com Pedro Nuno Santos. E não sei se nas bases cai bem o fato de ele tirar bilhete e deixá-lo já à sua sorte. E pior ainda foi o Carlos César, quer dizer, que é presidente do partido, portanto, na ausência do secretário-geral, podia perfeitamente não precipitar as coisas e obrigar um processo de eleições dentro do partido neste momento, até porque havia muitos socialistas que achavam que para fazer uma análise cuidada de o que é que aconteceu ao PS, e não aconteceu ontem às 4 da tarde, porque esta hecatombe não resulta apenas da liderança de um ano deste secretário-geral, até porque se formos ver os resultados eleitorais tem havido sistematicamente perda de votos em determinado eleitorado. Por exemplo, o PS não é de hoje que está a perder o eleitorado jovem, não é de hoje que está a perder o eleitorado da classe média, portanto, basicamente o PS ficou reduzido aos reformados e à classe pobre, digamos assim. A classe pobre que tem sempre medo de que a direita vá privatizar a ação social, portanto, a saúde, a educação, etc, etc. E alguns deles que ainda tinham um amargo de boca do tempo da Troika, que não perdoaram a AD, não perdoaram o Pedro Passos Coelho, mas muitos deles não perdoaram o CDS. Era uma grande bandeira do CDS, os reformados, e que naquela altura, por via de um país completamente falido, também foram tomadas algumas medidas. Dou de barato que se calhar não era preciso ir tão longe, mas tem feito uma caminhada de reaproximação à sua base eleitoral, que era a AD, e que até aí o PS está a perder. Mas dizia eu que Carlos César podia perfeitissimamente ter assegurado o partido até às autárquicas, mas não quis ficar com o bebê no colo. Disse logo: não senhor, é marcar eleições, é já secretário-geral o próximo que tome conta disto, que eu não vou andar a tomar conta de autárquicas, que já trabalhei muito para o partido. Basicamente foi isso, não quis ficar com o partido ao colo num processo eleitoral de autárquicas que é complicado e muito trabalhoso. Cláudia, algo que destacaste na antevisão no programa passado tem a ver com os métodos tradicionais que os partidos continuam a usar nas suas campanhas. Se há um método que o Chega usa que tem dado muitos frutos, são as plataformas eletrónicas, as redes sociais, e nisso o André Ventura foi o candidato mediático durante semanas e semanas. Uma vez o Montenegro conseguiu, uma vez o Luís Montenegro conseguiu, Pedro Nuno Santos também conseguiu por uma vez, mas André Ventura foi claramente o mais mediático. Juntando este dado àquilo que são os resultados, o Partido Socialista poderá ter que mudar seriamente a sua forma de fazer campanha para atrair novamente os eleitores. Sim, boa tarde, Diogo, bem-vindo ao nosso programa, mesmo sem saltos. E mesmo não sendo o filho. E mesmo não sendo do mesmo género, mas acho que te vais sentir muito bem, ao contrário de alguns antecessores teus que não se sentiram tão confortáveis nessa cadeira. E boa tarde também, claro, à Graça e à Judite, cumprimentar os nossos ouvintes. Pois, efetivamente, estes resultados eleitorais, independentemente das nossas projeções muito acertadas, diga-se, não me deixaram de surpreender, não é? Porque, embora se previsse que os eleitores pudessem não querer mudar, digamos, o seu sentido de voto num tão curto espaço de tempo, em cerca de um ano, acho que, embora agora é curioso porque muitos comentadores dizem que sempre perceberam que ia acontecer este resultado, sobretudo do Chega, mas eu estive atenta aos debates e aos comentários políticos anteriormente e não vi nenhum comentador dizer que se previa que o Chega tivesse esse resultado. Portanto, eu acho que para a população portuguesa em geral, sendo comentador político, mero cidadão, até, enfim, qualquer pessoa mais atenta a essas questões da política, embora pudessem esperar uma vitória da AD, nunca esperaram que o Chega
transformasse, no fundo, criasse este verdadeiro terremoto político que deixou as pessoas estupefactas, não é? Porque o que acontece é que isto é mais do que um simples... Já não podemos ler o resultado eleitoral como líamos até aqui. Não é só um voto de protesto já. Já não é só um voto de protesto. E, mais do que isso, há aqui uma verdadeira cisão, diria eu, ou uma transformação e uma alteração sociológica da base eleitoral que vota, da população portuguesa que vota. Há uma alteração sociológica de base. Se ela é estrutural ou se ela é conjuntural, isso eu não consigo para já dizer. Mas que há essa alteração, há. Porque passamos da bipartidarização que normalmente ocorreu ao longo, desde que temos as eleições de 74, entre o PS e o PSD, ou seja, um deles era sempre o maior partido da oposição, para passarmos a ter um partido de protesto que se transformou ele, neste momento sabemos já que é o segundo partido, ainda não se sabe se o mais votado, pensa-se que não, que é um facto também curioso. Ou seja, o PS, curiosamente, pode ter maior número de votos e o Chega a ter maior número de assentos. Ainda há pouco ouvia isto, que tem a ver com a questão dos votos que se perdem depois na transformação em mandatos. Mas neste momento o Chega tem 60 deputados, portanto aumentou 10 relativamente às últimas eleições. Um partido de um homem único, começa com um e que tem uma projeção, e perdoem-me a franqueza, mas quando ouço os comentadores dizerem que previram isso, ninguém previu isso. Ninguém previu este crescimento meteórico de um partido como o Chega. E portanto nós agora temos que olhar, já não vamos ter a tradicional oposição, PS governa, PSD é o primeiro partido, digamos, é o principal partido da oposição, e aquilo que se chamava os partidos do arco governativo, que eram 2 e agora são 3. E agora passamos a ter um terceiro partido, que é o segundo mais votado, que poderá, conforme seja agora o decurso das negociações e o que se passará a seguir, ter uma palavra diferente a dizer e que terá que tomar uma decisão. André Ventura terá que tomar uma decisão e isso está estudado até pela história do que tem sucedido na viragem à direita de toda a Europa. Os únicos países que estranhamente ainda não tinham feito essa viragem, e isso é que é estranho, era Portugal e Espanha. De resto, os partidos têm virado e os ciclos, e isso também demonstra que a história se repete, enfim, tudo o que já ouvimos desde sempre dizer. E, portanto, vamos perceber o que é que será o Chega de André Ventura, que é, de facto, o partido que começa por ser o partido de protesto e de explorar as franjas da sociedade que estão descontentes, que estão desanimadas, que desacreditam o sistema tradicional, para perceber quem é que vai ser esse próximo Chega, que vai ter que deixar, ou manter-se-á como foi até aqui, ou terá de alterar a sua postura. Quanto ao Partido Socialista, pois, claro que foi, naturalmente, o grande derrotado das eleições, de uma forma retumbante, também se diga, porque perde, mas ao contrário do que a Graça dizia, no caso da AD, por exemplo, é curioso que a AD também perde eleitores, embora tenha aumentado a sua votação, mas perde eleitores, sobretudo, entre algumas camadas da população. É fácil perceber nos estudos que já foram efetuados onde é que perde. O Partido Socialista perde, independentemente de ser homem e mulher, perde nos dois. Depois perde em todos os escalões etários, não apenas nos jovens, que já vinha perdendo, mas perde até nos idosos e nos pensionistas. Perde em todos os grupos de escolaridade, independentemente de não ter formação ou ter formação superior. Mas é mais acentuado no eleitorado feminino e no eleitorado menos instruído. Portanto, o PS perde no eleitorado menos instruído, o que é absolutamente surpreendente. Ou seja, tudo o que já se conseguiu perceber desta votação mostra aqui um caminho ao PS e um dado curioso. Os homens entre 18 e 24 anos, que é onde perde mais. Aliás, o PS passa a ser o quarto partido atrás da IEL e do LIVRE, entre homens, nessa faixa etária, 18 e 24. Ou seja, nos jovens, masculino, não funciona, a mensagem não chega. E, portanto, isto é muito grave, exige não só uma reflexão profunda, na minha opinião, que obviamente terá que ser feita, mas exige muito mais do que isso. Exige uma mudança de posicionamento e de exploração das suas próprias bandeiras, que foi perdendo desde o momento, em 2015, em que se instaurou, através de António Costa, com o beneplácito de Carlos César, a questão da geringonça. E, portanto, o PS deixa de ser conotado com o partido moderado de centro-esquerda para abrir o flanco. Quando abriu o flanco
à extrema-esquerda, como são os casos do PCP e do Bloco de Esquerda, perdeu parte da sua identidade. E este problema que o PS defronta agora torna-se tão mais grave quanto nós percebemos que não pode não ser um problema exclusivo do PS. Porque o próprio eleitor já não tem a questão ideológica tão vincada como teve no passado. E começa a ser um eleitor de oportunidade. Eu estou farto de, ao longo da minha vida, com 55 anos, ganhar 1.000 euros por mês, não ter casa própria, etc, etc, etc. E o que eu quero é revoltar-me. Eu quero é castigar. Portanto, não há aqui nada de ideologia no castigo, não é? A revolta, o ressentimento e a raiva exigem a ação. O Chega ganha votos nos bairros sociais, o que não deixa de ser estranho também. Claro, então rabo de peixe é o exemplo máximo disso, quer dizer, é quase irónico, não é? E, portanto, o PS tem aqui um problema de perda de identidade, que começa, enfim, o Pedro Nuno Santos tem toda a culpa, eu nunca fui apoiante do Pedro Nuno Santos, portanto, acho que ele era demasiado, eu acho que cheguei a dizer isso no programa, galambizado, e, portanto, foi a galambização, não é? Aquela conotação com o bom vivant, o jovenzito, que colocou também o PS nessa situação. Mas vai para trás, vai do tempo do Costa, que com o Carlos César montaram a questão da geringonça, que está a ter efeitos no momento que estamos a viver. O Galamba tinha um carisma que o Pedro Nuno Santos não tem, convenhamos. Mas a coisa que menos me preocupa agora é o carisma do Pedro Nuno Santos. Mas para o eleitorado funciona. Não me parece, que senão não tinhas as mulheres a perder o PS em toda a linha. Portanto, o que eu quero dizer com isto? O Partido Socialista perde um pouco e vai ter que redefinir. Por exemplo, nas questões económicas vai ter que perceber e que se posicionar e que criar, no fundo, qual é o seu projeto, quais são os bandeiros eleitorais, para não lhe permitir ou para se desviar daquilo que é a esquerda. E agora tem um problema mais sério, que é o Luís Montenegro naturalmente vai ter que fazer uma de duas coisas. Ou formará governo com um dos partidos que lhe permitem maioria de assentos, que são o Chega e o PS. Como eu não acredito que nenhuma dessas coisas aconteça, que essa opção não esteja em cima da mesa, vai ter que fazer cortes pontuais. E o PS, se entrar, e a estratégia do presumível futuro secretário-geral do Partido Socialista, que é José Luís Carneiro, a estratégia dele, o que ele sempre defendeu, foi um entendimento com a AD. Se avançar para esse entendimento com a AD, eu não sei se o PS terá muito a ganhar, porque aí também está naturalmente a cair a diluir a sua matriz ideológica e aquilo que verdadeiramente defende. Eu acho que agora não tem outro caminho, aliás, como já foi dito e é público, várias personalidades socialistas, terá de apoiar o governo da AD e deve apoiar. Mas terá que ter cuidado nessa eventual confusão que para o eleitorado não é nada boa e para o PS é desastrosa. Ainda mais. Porque há uma coisa que eu acredito, só para terminar, é que esta descida ainda não é o fundo de poço. E isso é que é assustador. Há casos como em França em que o Partido Socialista quase desapareceu, não é? Exato. Judite, olhando para o caso específico da região autónoma dos Açores e com o nosso quadro eleitoral praticamente todo pintado também de laranja, excepto o Corvo, do qual o Partido Socialista venceu. Há aqui alguns dados interessantes. O Chega ganha em alguns concelhos pela primeira vez, nomeadamente Lagoa e Vila Franca do Campo. Apesar de tudo, e depois da contagem dos votos, apesar de ter subido muito o Chega, não é, nos votos, não consegue outro deputado, e esse deputado é sim eleito pela AD. Que comentário podes fazer também aos resultados regionais? Sim, olha, desde logo a abstenção, enquanto que... recordistas. É verdade, é lamentável, porque na verdade foi onde houve uma maior abstenção, 56,19%, e em alguns concelhos foi mesmo muito, muito elevada. Ao contrário daquilo que aconteceu no todo nacional, em que a abstenção foi inferior a 40%, creio que 35, qualquer coisa por cento, o que já não acontecia há 30 anos. Portanto, desde logo essa diferença. E isso, claro, que depois também teve influência. A AD ganha, e ganha mais um deputado, apesar de ter perdido cerca de 5 mil votos, mas beneficia do facto do PS ter perdido mais votos ainda, 8 mil, mas quem acaba por captar esses votos é mesmo o Chega, que teve cerca de mais 6 mil do que nas últimas eleições. Aqui é interessante analisar o caso do Corvo, em que o Partido Socialista ganha, e eu acho que isto é uma chamada de atenção a Paulo Estevão,
é que acabou por não ganhar nada em ter se assumido como candidato a primeiro-ministro, saindo dos Açores numa altura em que era tão necessário cá, e é que, pronto, o Corvo está pintado de rosa, e isso pode ter influência noutros atos eleitorais, embora as pessoas saibam distinguir os atos eleitorais, mas pode efetivamente ter influência. Há outra ilha que também, e tínhamos falado nela aqui no último programa, que é o Faial, em que tínhamos dito que o facto do Partido Socialista não ter escolhido o seu número 3 do Faial, que naturalmente iria ser penalizado por isso, e a verdade é que o Partido Socialista não consegue eleger nenhum deputado, não consegue ganhar nenhuma freguesia. A declamadora de poemas. Pronto, também não se verificou uma mais-valia sequer em São Miguel. Na terceira, apesar do candidato, que afinal não é que vai assumir o seu lugar, mas isso já é outra coisa, podemos discutir também a seguir. Mas, apesar do candidato, ou do cabeça de lista, ser da terceira, isso não se traduziu numa grande mais-valia, porque, ao contrário daquilo que eu ouvi outro dia num programa, o moderador dizia que se levantássemos o manto laranja da terceira, porque só se reitém que o Partido Socialista ganhou, se levantássemos o manto de laranja, por baixo estava tudo pintado de preto, sobretudo as freguesias do concelho da Praia da Vitória. Afinal de contas foram 4: Cabo da Praia, Lages, São Brás e Biscoitos, em que o Chega fica em segundo lugar. Compreende-se, por exemplo, Cabo da Praia e Lages, porque são freguesias onde o candidato Francisco Lima tem algumas empresas e, portanto, isso acaba por, de certa forma, influenciar. Nas outras 2 freguesias já não consigo esse tipo de explicação. Ele só ganha 550 na Praia da Vitória. Francisco Lima é natural da Vila Nova e não ficou sequer em segundo lugar na Vila Nova. Portanto, isto a gente nunca consegue explicar muito bem. Casa não fazem milagres. Realmente, em São Miguel é uma coisa assustadora, porque que é preciso refletir muito bem nestas situações e perceber porque é que elas aconteceram. Não percas o raciocínio. Será que o candidato cabeça de lista pelos Açores tem assim tanto impacto, ou não, é mesmo o partido Chega, liderado por André Ventura, que tem esse impacto? Claro que nestas eleições a força toda veio de André Ventura. Passa a redundância, André Ventura é como a Coca-Cola e o McDonald's, não é? Portanto, toda a gente conhece, isso, não é? É um bocadinho isso. E eu receio que nas próximas eleições, que são as autárquicas, ele, mesmo não sendo candidato a todos os concelhos, porque não pode, mas vai aparecer na fotografia com todos os candidatos e, portanto, vai exercer pressão sobre os eleitores. Mas São Miguel realmente foi um caso que não se consegue explicar, sobretudo, e como já foi dito aqui, em rabo de peixe. Eu não quero interromper, mas é assim, o Chega num eleitorado menos esclarecido. Não só, mas as pasadas. Okay? Os terratenentes de São Miguel também gostariam de ter poder para continuar a ter as pessoas analfabetas e dominadas. É muita lógica do Chega. Convenhamos. Por isso, eu acho que São Miguel é uma ilha onde o Chega tem muito terreno para andar, tanto pela base eleitoral menos esclarecida, e espera até os terratenentes que já são simpatizantes e votam no Chega, começarem a assumir lugares nas próprias listas. Bem, o que é ainda pior é que o PS ganhou apenas 11 freguesias das 156 freguesias dos Açores e apenas 4 em São Miguel. Quer dizer, é uma coisa que era impensável. Sérgio Ávila, um histórico do partido e vice-presidente de governo durante anos e anos, não se consegue eleger, o que também é compreensível, porque durante este tempo que ele esteve na Assembleia da República não aparecia. Peço desculpa. E Francisco César assume a derrota, mas não se demite. Vai reforçar o esforço. O que também não se consegue compreender, porque a derrota que teve, o mínimo que eu acho que ele devia fazer era
pôr o seu lugar à disposição e convocar um congresso o mais rapidamente possível e deixar os militantes decidirem sobre o destino do partido. E, portanto, as próximas eleições, que são as autárquicas, vão dar muito trabalho, porque todos os partidos têm que refletir sobre o que aconteceu, têm que escolher os seus melhores e têm que ter um discurso diferente daquele que tem sido o discurso até agora. Muito bem, Graça, a tua opinião vai de encontro àquilo que a Judite disse também. Com algumas análises de pormenor diferentes. Como sempre, sou a mulher dos números e no último programa tinha dito que, pela análise do método D'Hondt, que seria praticamente impossível este resultado, porque obrigava o PS a perder quase 10 mil votos, que foi exatamente o que aconteceu. Eu Exato, pensei vocês que não terão apostado o 2-2-1 da mesma forma. não foi, mas porque eram os números, era muito complicado, só que depois o método D'Hondt acaba por ter também algumas perversões, nomeadamente aqui no caso, ou seja, a dividir por 3 do que estava a seguir era preciso menos votos do que a dividir por 2 do seguinte, e portanto acabou por dar para meter os 3. Mas, por exemplo, a Lagoa e Vila Franca do Campo, que passou a estar pintado de azul, infelizmente não é azul CDS, é o azul Chega, até nisso azul o mais Chega escuro. Veio ocupar o espaço Não da esqueças Mancha. que a IEL também é azul, há muitos azuis agora. É verdade. Mas o Chega é mesmo o azul ferrete. E na Lagoa e em Vila Franca do Campo foi laranja. Não mudou de cor-de-rosa para azul, mudou de laranja para azul. Portanto, o Chega não foi só buscar ao PS. Lagoa e Vila Franca são municípios, sim, mas nas últimas, socialistas. Mas nas últimas já estavam laranja. Fui aqui tá confirmar bem, agora. Okay. Das últimas para estas já nacionais. estavam a laranja e portanto passou. Em 24 foram laranja ambas, sim. Ambas, sim. Em relação. Eu não disse isto há bocadinho, e em relação à República e em relação à região, igual. O Bloco de Esquerda também foi um derrotado incrível nestas eleições. Fica uma votação inferior à do LIVRE, por exemplo. Que era o que eu queria dizer, que é esta malta nova, no exemplo que a Cláudia deu dos rapazes ali entre os 18 e os 24, ou tu és um puto de intelectual de esquerda e não sei o que mais, que de certeza que te sentes muito mais identificado com o Rui Tavares, que tem feito um percurso fantástico, com uma cabeça muito interessante, em que é uma esquerda mais realista. Aliás, ele cresce, desculpa interromper, em todos os segmentos, incluindo, quer dizer, homens e mulheres, e com estudos superiores. Claro. Portanto, a malta que é mais intelectual de esquerda, que de antes votava Bloco de Esquerda, agora nem indo buscar os velhos todos do Bloco de Esquerda a fazer Mariana Mortágua deu cabo de partido. Que um horror. E ela, falando dos métodos tradicionais de campanha, ela diz assim: a nossa campanha foi muito boa, andei a fazer porta a porta. Pela primeira vez, quer dizer, quando já ninguém faz porta a porta. E o Araújo Pereira diz assim: mas é uma boa técnica, da maneira como está a habitação em Portugal, que vive em 20 dentro de um T0, ela só dentro do primeiro direito consegue fazer um comício. Deve ter sido todos os que votaram nela. Opa, o Bloco foi uma razia. Já não tem mensagem, já não tem ideologia, ela não é nada carismática e agora, coitada, vai ficar gêmea sozinha. O Bloco está demasiado à direita, em vez de estar preocupado com as medidas. Mas é que podia ter mudado o foco, mas ela perdeu o foco. Ela nem mudou o foco, ela deixou de ter carisma e tiques de superioridade e aquela moral conversa e intelectual, de que estavam ali para defender as mulheres. Há cada vez mais um eleitorado feminino contra a misoginia, a defender o papel das mulheres, que não se revê minimamente no Bloco, muito menos na Mariana Mortágua. E depois do que lhe aconteceu, ter sido apanhada na canadinha, a despedir grávidas do partido, faz como principal bandeira nesta campanha novamente as mulheres e as grávidas, e nós somos a voz das mulheres. Quer dizer, se já ninguém se lembrava do que tinha acontecido com a campanha, ficavam a lembrar. Portanto, foi uma derrota enorme, e na região igual. E na região, ao contrário daquilo que acontecia, que o meu colega o Azevedo não conseguia dar um empurrão à iniciativa liberal, ao LIVRE. Nestas eleições, pela primeira vez, o LIVRE começou a ter anémica, é verdade,
o crescimento, mas começou a ter um crescimento interessante. E depois, os tais outros miúdos dos 18 aos 24 anos, se são mais à direita, uma direita liberal, é claro que vão votar na Iniciativa Liberal, portanto, aquela postura de politiqueiros, de bases, de partido, de militância, não diz nada a estes putos. Ou, por alguma razão, a mensagem chega a eles e se identificam, ou, portanto, não votam. A questão é exatamente esta. Na região, quer dizer, eu acho que a Nuna, que é a minha amiga e é do Faial, por acaso achou que nós achávamos que ia ficar 2-2-1 e acho que ela também achou isso. Portanto, o Faial acabou por castigar o PS, que há muito tempo que dizer, eu ainda dou de barato que se Francisco César decide não pôr o número 3 do Faial porque tinha um peso pesadíssimo de São Miguel e que estava com uma situação difícil de São Miguel, mas Renata, a que respeito? Quer dizer, eu acho que tudo isto foram tiros no pé. O Francisco não é César, não é consensual dentro do PS. Isto custa-me, a Cláudia é sempre muito lúcida em relação ao seu próprio partido e, portanto, diz o que tem a dizer. Eu nunca votaria neles, portanto, também é difícil estar a dar conselhos em casa alheia. Mas acho que o PS tinha na região muita gente, muito interessante, figuras públicas que se foram afastando, que acho que está na altura de repescar essas pessoas, caso contrário o Francisquinho vai acabar de dar cabo do resto, porque uma coisa e depois tem este problema, os partidos quando estão demasiado tempo no poder afastam-se da verdadeira realidade das pessoas, deixam de ouvir as pessoas, porque as pessoas não lhes dizem a eles diretamente, quando eles vão bater à porta dizem que sim senhor, que é para arranjar emprego para o filho e não dizem o que lhes vai na alma, portanto perdem o pé da voz das pessoas, portanto tem que fazer a travessia do deserto como todos e agora chegou ao PS. É uma pena porque na região é assim, é alternâncias, foi 20 anos de Mota Amaral, depois foi 24 de PS e se vamos ficar com mais 20 desta AD... E porque o PS é um partido fundador da democracia também, como o PSD, como o CDS, e portanto é lamentável que chegue a uma situação destas. E em relação ainda à República, quer dizer, na região o Chega a uma vergonha. Quer dizer, põe um cabeça de lista que já sabiam que não ia avançar. Eu não posso. A minha número 2 também não, porque somos deputados na Assembleia Regional, os açorianos precisam de nós. E o número 3 é vai Miguel Arruda. Desconhecida. Não, por acaso não, é uma miúda da terceira. Não, se eles não é isso. Se algum deles fosse o número 3 regional, é Miguel Arruda e, portanto, bastava sair da Assembleia Legislativa Regional. Ele passava a roubar malas no Faial. E, portanto, a razão foi essa mesmo. Olha, era sagrado. Era da maneira que, em vez de... Porque eles dizem sempre que as mulheres é que andam com malas e malas e malas. Íamos para o plenário, para o Faial, e via várias mulheres, 2 das quais sentadas ao meu lado, com malinhas, com tudo bem organizadinho, mínimas, e eles eram malas e malas com sacos e com blazers e com tudo. Começava aí tudo, mochila às costas. Sua Arruda vai para o plenário e uma vez por mês chegava ao aeroporto da Horta, mas ninguém despachava malas grandes. A única forma que o Chega arranjou para evitar que ele subisse foi essa. Agora quero saber depois, quando chegar às mas é o que eu ia dizer, ainda é mais grave, como é que resolvem que qualquer um deles, tanto a Olivéria como o daqui da terceira, como o Francisco Lima. Como o Francisco Lima. O Francisco Lima vai encabeçar a Câmara da Praia da Vitória e a Olivéria vai encabeçar a da Lagoa. E o presidente e o outro deputado, o Pacheco, vai encabeçar a Câmara de Ponta Delgada. Imagina que eles ganham todas as respectivas câmaras. Quem é que vai ser presidente de Câmara? Novamente, a enganar o eleitorado. Que é enganar o eleitorado. Mas lá fora, com este crescimento do Chega, o Chega vai passar a ter assento em termos institucionais em vários órgãos que me preocupa, nomeadamente no Conselho de Estado, deve meter 2 já, desde logo. Estou para ver como é que vai ser agora as eleições para a presidência da Assembleia, porque antes era um tal era o espetáculo do costume.
O Chega propunha um nome, chumba. O Chega propõe outro nome, chumba. Agora, sendo o segundo partido mais votado da Assembleia, vão outra vez chumbar os vice-presidentes apresentados pelo Chega? Epá, quer dizer, não sei. Voltando um bocadinho atrás e passando já a palavra à Cláudia, o que é certo é que o caso de Miguel Arruda, que foi literalmente comédia pelo país todo, não teve qualquer impacto, diria eu, até despoltou aqui outros eleitores da mesma maneira que o Supois, eu acho que isso é curioso, mas as pessoas tendem a distinguir muito bem as coisas, ou seja, eu penso que os eleitores que votaram AD não tiveram a preocupação do caso Spinum Viva, nem estiveram com Pedro Nuno Santos quando existiu na Comissão Parlamentar de Inquérito, porque se tivesse essa preocupação, isso seria um fator inibidor. Isso não é. O povo português não se inibe. Basta ver o caso da Madeira. Basta ver Miguel Albuquerque, depois das suspeitas, e as pessoas, do ponto de vista ético, para o português eleitor médio, interessa nada as questões éticas, nada. Se assim não fosse, o Chega não teria votantes. Se assim fosse, o Chega não teria votantes. E tem, e cresce. Depois da última curta legislatura, em que o Chega demonstrou à sociedade o número de, casos na justiça, misóginos, violadores, pedófilos, ladrões de malas, o ladrão de malas até era o menos grave de tudo, mas foi o mais falado também. E curiosamente, ainda outro dia eu via os recém-eleitos deputados pelo Porto, os três primeiros têm casos com a Justiça, um deles é os de Chega, é um caso de violação. Portanto, é o que eu digo, isto para o povo português é completamente irrelevante, o que diz também muito sobre nós, é preciso que se analise. É o reflexo da sociedade. É o reflexo da sociedade em que estamos, portanto diz muito sobre nós, e importa também olhar para isso. E, portanto, eu acho que, de facto, nessas eleições isso foi totalmente irrelevante. Quanto ao caso dos Açores, pois eles já analisaram bem, foi uma hecatombe estrondosa, calamitosa, de efeitos infinitos e previsível, porque Francisco César não tem, embora ache que tem, mas não tem todas as qualidades que julga ter e tem muitos dos defeitos, dos handicaps que o eleitorado não suporta. Um deles é a questão, que eu já falei aqui noutros programas anteriores, e elas também já, que é a questão da associação ao nepotismo. Neste caso do pai, Carlos César foi durante muitos anos líder do Partido Socialista, presidente do Governo Regional. Não pode, quer dizer, pode, mas não devia, forçar o filho a assumir a posição de líder de um partido que foi também responsável, para além da onda nacional, que obviamente contamina os Açores, mas que leva a que o resultado tenha sido como foi nos Açores. Quando, há meia dúzia de anos, o Partido Socialista conseguia ainda pintar as Ilhas de Rosa, este resultado deve-se muito à liderança de Francisco César, que, de facto, é associado, não colhe junto ao eleitorado. O eleitorado internamente no Partido Socialista, ele não colhe, e, portanto, reflete também na própria sociedade açoriana que não o aceita bem, porque lhe lembra demasiadas coisas más que não gosta. De imitar o pai. E, portanto, sim, mas ele não tem poucas das qualidades e tem alguns dos defeitos. E, portanto, Francisco César é um problema, uma pedra no sapato do Partido Socialista Regional. E como se viu, e ao contrário de Pedro Nuno Santos, de quem eu nunca gostei, mas na noite eleitoral demitiu-se, teve uma atitude nobre e correta, porque percebeu que ele era a face visível, embora, obviamente, o homem não foi responsável pela hecatombe toda, mas era a face visível, fez o que tinha que ser feito naquele momento, naquela noite. Eu achei que ele teve bem. E estava à espera de ver o mesmo acontecer no Partido Socialista Regional, coisa que não aconteceu. E, portanto, eu acho que Francisco César está a tentar arrastar-se até às autárquicas, para depois então sair. Mas parece-me que é uma estratégia péssima, que não beneficia nada o Partido Socialista, enquanto Francisco César estiver à frente, o Partido Socialista naturalmente não ganhará eleições nos Açores. Cláudia, já agora, mantém a palavra e olhando para as autárquicas, que reflexo efetivo terá este resultado? Temos um país que para norte é todo pintado de laranja, mas também temos uma região que é toda pintada de laranja. Vocês já referiram também que as pessoas distinguem bem os atos eleitorais.
apesar da abstenção e de terem até desvalorizado um pouco estas eleições, o povo açoriano. De qualquer forma, vamos ter um Chega a intrometer-se aqui em autarquias, juntas de freguesia. Como é que olhas para o futuro também? Olho com muita preocupação, porque parece-me, há muitos comentadores que dizem que o Chega é uma espécie de PRD, que em 85 surgiu, com Ramalhianos, vocês lembram-se do PRD? Teve 45 deputados teve também 45 na altura. Deputados, pronto, e toda a gente na altura achava que o PRD estava de pedra e cal, era para manter, e desapareceu completamente do sistema político português, do sistema político partidário. Mas parece-me que o Chega não será exatamente igual ao PRD. E de facto, vocês veem, aquilo é uma espécie de conquista dos mouros. Estão a começar pelo sul, o Algarve está todo pintado azul, não é? E até Porto Alegre, Beja, Bem lembrado. enfim, A doutora Cláudia, bem lembrado. Aquilo é bastante assustador. E é assim, o PS é a primeira grande vítima do Chega, mas o PSD poderá ser a segunda. Agora. O PSD, exatamente, mas o PSD poderá, e o que eu acho é que os verdadeiramente democratas... A primeira vítima se calhar foi o CDS. Sim, exato, se recuarmos firmes bem, se calhar foi o CDS mas eu acho que o Chicão mas o CDS por suas próprias mãos. Também ajudou. Mas o CDS, pronto, com a coligação com a AD, tem conseguido dar prova de vida e sobreviver apesar de tudo. Agora, o PS, esta hecatombe deve muito ao Chega, que o Chega roubou claramente muitos votos ao PS, sobretudo ao PS, roubou autarquias, distritos fundamentais, historicamente socialistas, nos Açores, por exemplo, a questão da Lagoa, sobretudo, que era historicamente uma área socialista que votava-se. Já agora só um dado que me lembrei, o Chega só não consegue eleger deputados em Bragança, portanto em todo o resto consegue... Sim, e sobretudo no Sul, portanto, que era tradicionalmente de esquerda. Que isso terá um reflexo óbvio nas autarquias. Por outro lado, e para contrabalançar isto, também importa muito a figura do candidato. E apesar, por exemplo, no caso dos Açores, nós sabemos que há áreas, freguesias que votaram no Chega, mas não parece que depois para a Câmara isso seja exatamente assim. Ou seja, haverá uma diferenciação, uma pessoalização da votação. Ainda há aqui um dado que posso acrescentar ao que vais dizer. Há muitos açorianos que desconhecem o círculo eleitoral dos Açores, votam Chega a pensar que estão a votar André Ventura. Continua a existir isso. Exato, continua, sem dúvida. E isso também tem a ver com muita da desinformação. Agora não nos enganemos, não vamos pensar que todos os eleitores são burros. Quando não nos são favoráveis é porque não sabem votar, é porque são desinformados. Quando são favoráveis já são muito inteligentes. Não, isso não é assim. Ou seja, neste momento nós temos o voto desinformado no Chega, mas não é apenas o voto desinformado. Mas o que eu quero dizer, em termos autárquicos, eu penso que não será igual ao que foi agora, mas será claramente também influenciado, por duas razões. A proximidade destas eleições, estamos a meses de distância, 4 ou 5 meses, que não é significativo e, portanto, terá um contágio necessariamente, mas, por outro lado, pode ser mitigada, ligeiramente mitigada, pela pessoalização, se o candidato for bom, naturalmente, aí a pessoa vota mais no candidato que no partido. Eu acho que a Olivéria na Lagoa vai fazer estrago. Tradicionalmente, as pessoas fazem muito bem essa distinção, aliás, fazem até dentro das próprias autárquicas, portanto, votam de uma maneira para a Assembleia Municipal, votam de outra para o... Certo. Aliás, se olharmos aos números da abstenção, nestas eleições 56,2% nos Açores de abstenção e nas autárquicas normalmente ronda ali os 45%. Sim, sem dúvida. Menor. Mas é de sublinhar que essa abstenção foi vergonhosa, não é? Comparativamente à nacional. É que é preciso reparar que a abstenção nacional foi das mais baixas desde há muitos, muitos anos e não se refletiu a nível regional, o que também volta a falar muito sobre nós, não é? Pela negativa. Agora, ainda relativamente ao Chega, eu queria só acrescentar que o Chega também agora vai sentir as dores de crescimento, porque quanto maior a subida, depois pode ser maior a queda. E, portanto, neste momento, as responsabilidades são outras, tem que ser mais responsável, mais coerente. É que eles, para fazerem listas, são sempre os mesmos. Os mesmos que encabeçam, também não o povo tem e volta e depois diz, afinal a gente não pode, porque a gente já está nisto, naquilo, naquilo. Vai buscar o número 5 da lista. Se bem que agora, dado o crescimento, vai ser mais fácil para eles também recrutarem pessoas. Agora é mais fácil haver quem queira dar a cara pelo partido. Não sei se é isso tudo. Agora para a República, que era um lugar fantástico, facilmente elegível, a primeira proposta desistiu por razões o José Bernardo. Pessoais. Por questões pessoais. Depois teve que ir o outro. Portanto, não foi assim tão fácil. E há aqui um dado interessante que não falámos, que é a questão do Francisco Lima, que embora
E tu dizias, Mas que bem, tem Diogo, vergonha de dizer as que pessoas vota. votavam no André Ventura. Bem-nos não dar é? a cara. Agora, há aqui um dado interessante. O Francisco Lima, de facto, eu percebo que é o contágio do André Ventura na região. Mas o Francisco Lima contrariou a tese muito velha de que o candidato a presidente do governo regional tem que ser de São Miguel. Contrariou isso, não é? E isso é um Sim, dado sim. que é interessante e que é uma coisa inédita, não é? Nunca Mas se aqui tinha não era Mas para aqui presidente do também é- governo regional, ele estava a candidatar-se para a Sim, República. mas era da terceira e Certo, mas conseguiu. era da terceira, Tá e bem. São Aham. Miguel foi esmagador. Sim, sim, sim. O que não deixa de ser. Bem, mas aí talvez eu Se o compararmos com gostam da o Olivéria. líder, e não é só isso, é que se compararmos E do Francisco Pacheco? Lima com o José Pacheco, é óbvio que as pessoas acreditam mais. Vocês falaram há pouco e fácil. bem, ele teve também sempre acompanhado por José Pacheco, Oliveira e todos os outros, Sim, sim, enquanto sim, foram no sempre- desporto isso não Isso não aconteceu. Não acontece, aconteceu, é verdade. Portanto, a imagem foi passando entre todos. Graça, que panorama vês para as autárquicas? Não, as autárquicas são difíceis de prever. Eu estava aqui a lembrar-me de tempos idos em que tive que fazer uma campanha para um Angra com mais graça sozinha num partido pequeno, a pedir, para amor de Deus, a pessoas para entrar nas listas. E houve pessoas que me disseram, olha Graça, na minha freguesia gosto muito de não sei o que é que está a encabeçar, não vou votar em vocês, mas para a Câmara voto em ti. Portanto, nem sequer é só, como a Cláudia estava a dizer, entre Câmara e Assembleia Municipal. Votam de forma diferente para a lista da sua freguesia junta, sim. e para a lista da Câmara. Isso foi Portanto, bem é muito espelhado nas agora. últimas autárquicas no Conselho de Angra, por exemplo. agora penso que o PS está muito bem posicionado para o meu município. Quer dizer, o Alam deixou uma Câmara muito bem economicamente. E não há lista apresentada? Claro. Quer dizer, era para ser o António Ventura, pois afinal não é António Ventura, agora fala-se que é Luísa Luísa Barcelos. Não sabe quem é que vai encabeçar para a Assembleia. Quer dizer, nem sequer fizeram uma apresentação sequer oficial. Não, isso Ah. para a apresentação oficial é talvez cedo, mas pelo menos já se conhecer quem são os. Mas é quando os digo a cabeças de lista. apresentação oficial, Sim, é é anunciar. haver alguma Nem que no fosse site não do partido, um ou uma coisa conhecimento qualquer, público, um só- conhecimento Aham. público. Não estou a dizer a cerimónia em que se apresenta as listas, em que se faz a Também cerimónia ainda não há oficial. data para as autárquicas, portanto temos Também é tempo. verdade. Sim. Mas, Mas Será sabemos certamente em que as mês primeiras é. coisas que Sabemos irão em que mês fazer. é, não é? Exato. portanto, não sei, tenho sérias dúvidas. E depois, quer dizer, na relação de proximidade é que o castigo da governação se sente mais. Porque se as pessoas de alguma forma estiverem descontentes com o governo da AD, vão castigar no voto de proximidade, isso não tenho a menor dúvida. E não sei, porque eu acho que isso, de certa forma, há de ter sido uma das razões pelas quais o António Ventura desistiu, porque assim, o António Ventura sempre teve uma aceitação muito grande num determinado tipo de eleitorado relacionado com a agricultura, que era a área onde ele mais falava enquanto deputado, etc, mas uma coisa é a gente falar mal da governação quando está na oposição, outra coisa é ser o próprio do secretário, em que não vem o dinheiro para o rateio, não vem o dinheiro para não sei o quê, Mas a prometeu culpa isto é e do não apagão cumpriu. também. E pronto, e vai ao futuro e viu como é que era, e quando volta ao presente esqueceu-se de como é que era para implementar. E entretanto as pessoas, se calhar que ele contava com um voto seguro, se calhar já não tinha a segurança de que fosse tanto assim. E o contrário também se verifica. A Fátima Amorim, que foi durante muitos anos diretora regional da agricultura, por acaso do desenvolvimento rural, que é onde tem os apoios todos da Europa à agricultura, que no final já ninguém podia com ela, mas que entretanto já fez a sua travessia do deserto e agora as pessoas já se esqueceram das faltas de pagamento, dos rateios, etc, e já a perdoaram dessa parte e que também tem uma grande aceitação no mesmo tipo de eleitorado. Não sei, isto sou eu aqui a fazer análise política, que de resto é aquilo que nos cabe muito fazer. cedo ainda para Graças isso. a Deus Esse tipo de já coisas. não temos que fazer listas, a Justite acho que ainda tem, coitadinha. Parece que foi Mas- feita uma sondagem e o António Ventura percebeu que Judite, a Graça destacou aqui um bocadinho mais a Angra e na praia já temos Não, da candidatos praia, certos, portanto sim, já é sim, possível na praia, também. em relação à coligação, portanto, os atuais serão os recandidatos. O Partido Socialista também já assumiu o seu candidato à Câmara Municipal
parece que ainda não tem candidato à Assembleia Municipal. Sabe-se que do Chega será Francisco Lima o candidato à Câmara Municipal. À Assembleia também não sabemos, mas passará por aí. Agora, que apesar de serem eleições diferentes, de proximidade, em que as pessoas olham mais para as pessoas do que ou seja, os eleitores olham mais para os candidatos do que para os partidos, mas estes resultados vão ter com certeza um impacto, e isso é preocupante porque o Chega está galvanizado, o PS está desmoralizado e a coligação tem que fazer um trabalho muito grande de proximidade e de falar verdade e de não fazer promessas demagógicas. É preciso olhar com muito carinho e muito cuidado para estas eleições, para que não se perca mais do que já se perdeu. Mas ouço imensos comentários em relação à atual Presidente da Câmara, que é muito arrogante. Não sei se isto é verdade ou não, eu não convivo com a senhora, nunca tive que trabalhar com ela. Eu não tenho esse problema com ela, e acho que ela cresceu bastante, acho que ela cresceu como Presidente bastante nestes 4 anos. Teve que entrar, se calhar, com uma postura, enfim, mais altiva, porque encontrou logo imensas dificuldades, mas foi fazendo o seu caminho e já conseguiu desbloquear muita coisa e portanto, parece-me que neste momento já se apresenta noutras condições. Eu tenho esperança de que se consiga voltar a ganhar o município, mas não podemos descansar. Muito bem, Judite. Quedas e altas. Ora bem, então, eu começo sempre pelas quedas porque gosto de terminar em alta. E então, em queda, a semana passada, quedas altas. Hoje estou de ténis, mas tudo certo. A semana passada a Associação de Jovens da Fonte Bastado anunciou que retirava a sua equipa sénior de voleibol masculino da primeira divisão nacional devido ao atraso nos pagamentos dos apoios por parte do Governo Regional e à redução dos apoios do principal patrocinador, que era a Blue. O Governo Regional, através do Diretor Regional do Desporto, disponibilizaram-se logo para pagar os apoios em atraso e até adiantar já os pagamentos do próximo ano. No entanto, a Associação entendeu que isso não seria o suficiente, porque daria talvez para 1/3 da época e portanto não seria o suficiente, já que o patrocinador não conseguia financiar o resto e sabemos que não temos tecido empresarial suficiente para isto. Até aqui é compreensível, é lamentável, mas é compreensível. O que eu acho lamentável e o que coloco em queda é o aproveitamento político que foi retirado daí. Porque os deputados e os políticos que até agora nunca se preocuparam com a Associação de Jovens, ou preocuparam-se pouco, preocupavam-se em estar presentes quando era uma final em que a associação ganhava, porque era bonito ficar na fotografia. Mas, enquanto o pavilhão esteve fechado durante 5 anos por falta de condições, e quando o Governo era socialista, a Câmara era socialista e a Junta de Freguesia também, não se preocuparam com isso. E agora aparecem todos tentando tirar dividendos daí. Portanto, é isso que eu coloco em queda, porque entendo que em política não vale tudo. Em alta, coloco o Totem, não sei se sei dizer bem isto, Totem OneUp, que é um dispositivo que foi adquirido pela Câmara de Angra, um dispositivo de salvamento aquático e que vem fazer com que o socorro aos náufragos, aos banhistas em dificuldades, possa ser muito mais rápido. E, portanto, acho que é uma mais-valia, é o primeiro nos Açores. O que eu espero também, e faço votos para que haja civismo e cidadania, é que as populações não destruam o aparelho, como muitas vezes acontece com outros equipamentos quando aparecem pela primeira vez num sítio. Muito bem, já agora reforçar que o Presidente da Autarquia, no sábado passado, no programa Angra e Revista, aqui no Rádio Clube de Angra, confessou que é a intenção equipar todas as zonas com esses aparatos, porque podem dar muito jeito também aos nadadores salvadores. Graça.
Bom, das minhas quedas altas em queda, as declarações do Pedro Nascimento Cabral, a reforçar a ideia de que o H10 deve ser o Hospital Central da região. O H10 com os problemas todos que tem. Eu não sei, ele deve achar que em vésperas de eleições para Ponta Delgada que isto vai-lhe sair muito bom na campanha, mas com os problemas todos do H10, com o hospital de campanha, o modular e aquelas desgraçaridas todas que estão-se a passar lá, não sei se isto vai ser bem o Hospital Central. Se a lógica é descentralizar, então vamos todos para o Santa Maria, também já para o Santa Maria na Queiri, com o outro lá a fazer 400 mil euros de operações no fim de semana, quer dizer, já não sei bem onde é que dá para descentralizar, mas enfim. Em alta, a prestação dos jovens açorianos no Parlamento Jovem na República é uma esperança de que no futuro próximo podemos ter melhores políticos. Fomos muito bem representados, tiveram uma prestação ótima na região, são miúdos muito esclarecidos e portanto, há esperança de que vamos ter políticos por paixão e não porque entram nas jotinhas e depois ficam no partidinho e a fazer coisas que não dignificam nada nem ninguém. Portanto, em alta a prestação dos nossos jovens açorianos no Parlamento da Assembleia da República. Muito bem, Cláudia. Bem, Diogo, em baixo eu coloco a não realização do plenário de maio. Bem sei que houve as questões ligadas ao nevoeiro e às dificuldades de tráfego aéreo, mas isso, enfim, desde o Covid parece que não é uma justificação plausível. Acho que o Santo Cristo também teve influência. Pois, mas isso é que está mal. Porque é por isso que as pessoas desacreditam a política. Então, se o plenário pode simplesmente não funcionar, então se calhar, olha, fazia só um por ano, saía mais barato aos açorianos, não é? Isso não faz sentido nenhum. Acho que foi bastante triste essa decisão por parte do nosso Parlamento. É um contributo, é mais um prego para o caixão das democracias, a questão das pessoas pensarem, bem, então o Parlamento é completamente dispensável, para que é que temos que ter lá esses tipos todos a representar, se eles nem precisam se reunir, não é? Os Açores não têm problemas graves para resolver no mês de maio. Pronto. Parece-me absolutamente caricato, não encontro se vocês virem a frequência de comissões... em alta, eu não tinha, enfim, muita... nesta semana não aconteceu assim nada que tivesse achado que valia a pena colocar, então coloco algo perspectivo, que é a nossa aproximação às São Joaninas, que vai ser o que nos vai ajudar. E o tema deste ano, como eu sou da literatura, tem a ver com os 500 anos de Camões, com as comemorações, aliás está inserido nas comemorações. Exato. O tema é a Ilha dos Amores e a preparação de tudo está a correr muito bem, tanto quanto eu tenho podido acompanhar, para além de que o cortejo incidirá sobre esse episódio, resgatando uma parte importante da nossa história, que é o facto de se achar que a Ilha Terceira é a Ilha dos Amores retratada no regresso dos marinheiros nos Lusíadas de Camões. Muito bem, já começa a cheirar a São Joanino, isso é bom. Dá aqui outro ar, outro input. E o nosso próximo programa deve ser lá, não? Possivelmente não ainda contigo, haverá Diogo, não contigo, infelizmente. Não, pois desde já eu agradeço muito de terem-me acolhido neste belíssimo programa. Destoei aqui um bocadinho, é verdade. Mas muito bem, como é que te sentiste? Eu senti muito bem, muito obrigado. Ainda bem. Olha, estás melhor que o filho do Montenegro. Ui, vai tem barbinha e tudo. Olha, mais uma vez obrigado pelo programa, obrigado por me acolherem. Foi um gosto estar convosco no Política de Saltos Altos, mas infelizmente temos que terminar por aqui hoje. Boa tarde e continuação de boa quinta-feira. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Ontem. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Ontem.